Bem, meus amigos, retomando o nosso estudo sobre os órgãos da execução penal, já vimos no primeiro vídeo quais são os órgãos da execução penal e estudamos o primeiro deles, que é o patronato, aquele órgão que pode ser público ou particular e se destina a prestar assistência aos albergados e aos egressos. E aí, no vídeo passado, nós começamos a estudar os conselhos que são previstos como órgãos da execução penal. Vimos que são 3 conselhos: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. No vídeo passado, nós já estudamos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E agora, neste vídeo, nós vamos estudar o Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é o órgão previsto nos artigos 69 e 70 da LEP. Aqui, algumas diferenças em relação ao primeiro conselho que nós estudamos. O Conselho Penitenciário, que é esse conselho que estamos estudando agora, ele tem suas atividades limitadas ao âmbito do Estado-membro em que ele se insere, ou ao âmbito do Distrito Federal. Ou seja, pessoal, percebam que nós temos um conselho penitenciário para cada estado da federação. Tem o Conselho Penitenciário de Goiás, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal, o Conselho Penitenciário de Santa Catarina, o Conselho Penitenciário da Bahia e por aí vai, tá bom? É um conselho penitenciário por estado-membro, até porque o âmbito de atuação do conselho penitenciário é o âmbito do estado-membro ou do Distrito Federal, beleza? E, Alfama, quais são as funções do Conselho Penitenciário? Vamos lá, o Conselho Penitenciário tem duas funções. Uma função consultiva, que é a de dar pareceres, emitir pareceres e opiniões, e a função fiscalizatória. Então, levem isso aqui para a sua prova, tá? Se uma prova discursiva sobre os órgãos da execução, você vai dizer que o Conselho Penitenciário é um órgão colegiado, porque é um conselho, e também é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. Tá? É consultivo porque ele tem a função consultiva de dar pareceres, principalmente nós veremos sobre o indulto e a comutação das penas, exceto o indulto, por motivo de saúde do preso, tá bom? Mas enfim, ele dá pareceres sobre indulto e comutação das penas. E fiscalizador porque ele tem o papel de fiscalizar os estabelecimentos prisionais também, beleza? Então já vimos que o Conselho Penitenciário ele tem o seu âmbito de atuação limitado ao estado em que ele se insere, ou ao Distrito Federal, e ele tem duas funções, a função consultiva e a função fiscalizatória. É então um órgão colegiado com funções consultivas e fiscalizatórias da execução da pena. A nomeação dos membros do Conselho Penitenciário, a nomeação de seus membros, se dá pelo governador do estado ou do Distrito Federal, tá bom? Então, quem nomeia é o governador do estado ou do Distrito Federal. A lei de execução penal não define qual a sua composição. Não diz que o Conselho Penitenciário é formado por 2, 3, 4, 10, 15 membros, tá? Não diz. Cabe à legislação federal e local regulamentar o seu funcionamento. Agora, a LEP determina que os seus membros eles devem ser nomeados pelo governador dentre professores e profissionais da área do direito penal, processo penal, direito penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos, tá bom? O mandato terá duração de 4 anos. E o Conselho Penitenciário, pessoal, tem apenas 4 atribuições, tá? Alfama, aqui eu preciso decorar? Sim, necessariamente aqui você precisa decorar as 4 atribuições do Conselho Penitenciário. A primeira delas, vamos de baixo para cima, tá? A última delas é a mais fácil, porque nós já vimos. É a função de fiscalizar os patronatos. É o Conselho Penitenciário que fiscaliza os patronatos, tá bom? A segunda, e aqui está aqui, ó, supervisionar os patronatos.
bem como assistência aos egressos. A segunda, de baixo para cima aqui, é de apresentar um relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tá bom? Então, o Conselho Penitenciário, ele tem que apresentar ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária um relatório dos trabalhos efetuados no ano anterior. E tem um prazo para que isso seja feito. É até o primeiro trimestre de cada ano, tá bom? Esse relatório deve ser apresentado no primeiro trimestre de cada ano, tá bom? Então aqui você já tem as duas principais atribuições do Conselho Penitenciário: supervisionar os patronatos e apresentar um relatório ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária das atividades executadas no ano anterior até o primeiro trimestre de cada ano. A terceira atribuição de baixo para cima é a de fiscalizar, né, inspecionar os estabelecimentos penais. Então está aqui. É a função de inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Tranquilo? Então aqui vejo que são funções de fiscalização, são funções fiscalizatórias. São funções fiscalizatórias. Beleza? E a última função aqui é uma função consultiva. Consultiva. O Conselho Penitenciário tem o papel de emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, exceto o indulto com base no estado de saúde do preso, tá bom? Exceto o indulto com base no estado de saúde do preso. Pessoal, olha só. Vamos fazer o seguinte. Nós já estudamos então agora tudo sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e tudo sobre o Conselho Penitenciário. A fama é muito detalhezinho, é verdade, mas tá, não tem nada demais. Você precisa saber disso na sua prova, tá? Precisa. E para facilitar a sua vida, vamos fazer aqui juntos um esquema, tá bom? Vamos trabalhar juntos aqui? Vamos colocar na tela, eu vou desenhar, vamos desenhar juntos aqui uma tabela para que você consiga revisar as informações mais importantes na sua prova sobre Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e sobre o Conselho Penitenciário. Beleza? Vamos nessa? Vamos juntos? Peguei uma régua aqui, tá? Para facilitar a minha vida e deixar bem organizado para vocês. Não vão achando que eu consigo fazer uma linha reta assim, sem a régua não, tá? E você faça isso no seu caderno também. Pô, se eu estou fazendo aqui, pessoal, eu já passei o concurso que eu queria. Beleza? Já passei Senado, em primeiro lugar, já passei para delegado de São Paulo, delegado de Goiás. Se eu estou me organizando aqui para deixar a matéria compreensível, que dirá você que ainda não passou um concurso que quer, que está aqui estudando para passar? Você tem que ser mais organizado do que eu, tá? Mais organizado do que eu. Tem aluno que eu vejo assistindo minha aula, um presencial, sabe? Sem copiar nada. Eu falo, cara, será que ele acredita realmente que ele é um gênio? Ele vai ouvir, que vai lembrar no dia da prova, que ele não precisa organizar um resumo, que ele não precisa revisar dezenas de vezes, que eu precisava. Eu sou bem mediano, de mediano para baixo. Então eu precisava revisar 1 milhão de vezes. E aí consegui bons resultados, mesmo sendo uma pessoa com inteligência mediana. Por quê? Porque eu me esforçava, eu era organizado, tá? Eu revisava incansavelmente. Eu revisava tanto que eu sonhava com o meu resumo na sequência que ele estava. Lembrava a cor que estava cada caneta durante o sonho, tá? Então veja a importância de ser organizado e de revisar muitas vezes. Mas vamos lá, vamos juntos aqui. Eu só quero chamar a sua atenção para que você não assista aqui achando que simplesmente ouvindo você vai lembrar no dia da prova. Não vai, amigão. Você precisa escrever, colocar no seu caderno, tá bom? Mas se você já chegou até aqui no nosso curso, tenho certeza que você já aprendeu que isso é importante. Vamos lá? Então, de um lado aqui, nós temos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E do outro lado, nós vamos aqui revisar o Conselho Penitenciário. Conselho Penitenciário, beleza?
Então vamos lá? Lembrar aqui os pontos mais importantes de cada um desses órgãos. Primeiro, em relação ao âmbito das atividades. Em relação ao âmbito das atividades. Aliás, nem vamos colocar assim, vamos fazer o seguinte, ó. Em relação ao âmbito das atividades, pode colocar só o seguinte: Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem atuação federal ou estadual. Federal ou estadual, tá? Já o Conselho Penitenciário, ele tem atuação apenas no âmbito dos Estados membros, ou seja, apenas estadual. Lembrando que aqui abrange também o Distrito Federal. Beleza? Então esse é o primeiro ponto aqui a ser revisado em relação à diferença do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Penitenciário. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária só tem um, porque a atuação dele é no Brasil inteiro, é federal e estadual. Já o Conselho Penitenciário não, tem um para cada estado e um para o Distrito Federal. Beleza? Em relação ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a gente tem que lembrar que a sede dele é na capital da República. Capital da República. E que ele é subordinado ao Ministério da Justiça, de acordo com a lei. Ao Ministério da Justiça. Beleza? Então, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem sede na capital da República e ele é subordinado ao Ministério da Justiça. Em relação ao Conselho Penitenciário, o que a LEP diz é que a nomeação dos membros se dá pelo governador. A nomeação dos membros é pelo governador. A nomeação dos membros se dá pelo governador. Beleza? Vamos seguir. Também estudamos em relação ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nós estudamos qual é a sua composição. Composição. Vamos lá? Afama, como é que era a composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Eu ensinei para o senhor o seguinte, ó, Conselho Nacional, né? Nacional. Quem manda hoje na nação é o Lula. E o Lula é o número 13. Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem 13 membros. 13 membros. Beleza? Esses membros, eles são indicados por ato do Ministério da Justiça. Ato do Ministério da Justiça. Beleza? Então, são 13 membros indicados por ato do Ministério da Justiça. E esses membros são escolhidos entre 3 categorias. São escolhidos entre 3 categorias. Primeiro, vamos lá, entre professores ou profissionais, do direito penal, processo penal, direito penitenciário ou outras áreas correlatas, tá bom? Vamos lá, direito penal, direito processual penal, direito penitenciário ou outras ciências correlatas, entre representantes da comunidade,
entre representantes da comunidade e entre representantes de ministérios da área social. Tá bom? Então, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é composto por 13 membros, designados por ato do Ministério da Justiça e escolhidos entre professores ou profissionais do direito penal, direito processual penal, direito penitenciário ou outras ciências correlatas, bem como de representantes da comunidade e representante de ministérios da área social. Essa é a composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Agora, Alfama, qual é a composição do Conselho Penitenciário? Composição. E aí o que eu te disse foi o seguinte, a LEP não diz quantos membros tem. A regulamentação do número de membros vai ficar a cargo da legislação federal ou estadual. Então a LEP não diz quantos são os membros, mas diz que os membros são escolhidos, entre professores ou profissionais das mesmas áreas que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quais são essas áreas, Alfama? Vamos lá? Direito penal, direito processual penal, direito penitenciário e outras ciências correlatas, como, por exemplo, a criminologia. Tá? E também entre representantes da comunidade. Beleza? Representantes da comunidade. Então, essa é a composição do Conselho Penitenciário, mas a LEP não diz quantos membros, diferente do que faz com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você tem que também saber sobre o mandato. O mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e dos membros do Conselho Penitenciário. Em relação ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o mandato é de 2 anos, renovado 1/3 dos membros a cada, vamos colocar assim, 1/3 dos membros a cada ano. 1/3 dos membros a cada ano, tá bom? Então, mandato de 2 anos, renovado 1/3 dos membros a cada ano. No caso do Conselho Penitenciário, o mandato é de 4 anos. Beleza? O mandato é de 4 anos. Vamos seguir? Passar uma linha aqui. Então vamos aqui fazer juntos, né? Para que você se lembre disso aqui na hora da sua prova. Em relação, pessoal, às atribuições, tá? Em relação às atribuições. Vamos juntos aqui, ó. Atribuições. Atribuições e atribuições. Em relação ao Conselho Penitenciário, vamos colocar aqui da seguinte maneira, ó. Atribuições. Em relação ao Conselho Penitenciário, eu disse que vocês precisam decorar as atribuições, não é isso? Porque são apenas 4. E é importante que você saiba também que o Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizatório. É um órgão consultivo e fiscalizatório. Isso porque ele tem funções de fiscalização
e ele tem funções de dar pareceres, de emitir opiniões. E aí você precisa se lembrar, porque são apenas 4, tá? Em relação à função consultiva, ele deve dar pareceres, sobre indulto e comutação das penas. E aí coloque no seu material aí, tá? Exceto o indulto por motivo de saúde. Então, exceto por saúde. Então, indulto exceto por motivo de saúde. Beleza? O Conselho Penitenciário, ele também deve fiscalizar os estabelecimentos e serviços prisionais, tá? A LEP fala em inspecionar, mas é a mesma coisa. Vamos colocar aqui as palavras da LEP, né? Melhor. Inspecionar os estabelecimentos penais. Beleza? Inspecionar os estabelecimentos penais. E aqui vem na sequência as duas atribuições mais importantes do Conselho Penitenciário. Ele deve emitir relatórios anuais ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse relatório deve ser até o primeiro trimestre de cada ano, em relação às atividades do ano anterior. E a última atribuição, também atribuição importantíssima para a prova de concurso do Conselho Penitenciário, é a de supervisionar os patronatos, não é? Supervisionar os patronatos. Supervisionar os patronatos. Beleza? Alfama, e as atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Aqui eu disse aos senhores que vocês não precisam decorar todas as atribuições, porque são muitas. Basta que você tenha aquela noção geral de qual é a função do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Alfama, e se cair numa prova discursiva, você vai desenrolar com base nessa lógica. Vai pelo nome. Olha lá, Conselho Nacional. Conselho Nacional. Então vai ter atribuições ligadas a planos, programas e projetos nacionais para todo o país, tá bom? Então são atribuições relacionadas a planos, programas, e avaliações nacionais ligadas à execução da pena e ao sistema carcerário, ao sistema prisional. Você também vai colocar que o Conselho Nacional, olha lá, Conselho Nacional de Política Criminal, tem atribuições relacionadas à elaboração e avaliação de políticas criminais. Política criminal é a decisão, a tomada de decisões. Né? Política é isso. Política é tomada de decisão em relação a algo. No caso da política criminal, é a tomada de decisão em relação às decisões criminais do Estado, ou seja, definição de crimes e penas, criação ou não de estabelecimentos penais, de normas, de regras relacionadas à execução da pena e por aí vai. Então nós temos aqui atribuições relacionadas à política criminal. E sempre que é necessário, sempre que há uma atribuição relacionada à política, a política é tomada de decisão. Então, para que seja tomada a decisão corretamente, devem haver também pesquisas criminológicas e estatísticas criminais.
estatísticas criminais, beleza? Além disso, se você quiser lembrar de mais uma atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você pode se lembrar que esse conselho pode representar ao juiz da execução para que ele determine a interdição do estabelecimento, tá bom? Então, mais uma aqui atribuição que você pode levar para sua prova discursiva, tá? Então, olha lá, representar ao juiz para interdição de estabelecimento. Para interdição de estabelecimento. Tá bom? Pessoal, olha só que bacana que ficou esse quadro que nós fizemos. Chega a dar um orgulho, né? Imagina isso aqui no seu local de estudos. A importância que isso aqui tem. Ah, o Fama, vou ganhar uma questão com isso no máximo. Ah, mas imagina se fosse uma prova discursiva, pessoal. E aí você lembra na sua prova discursiva desse quadrinho e tira um 10. Vamos lá, você estava em 200, eram 80 vagas lá na regional que você escolheu, no concurso que você escolheu. E aí na redação você sobe para 50. Imagina, você vai falar assim, ó, vai mandar uma mensagem no Instagram, Fama, obrigado, aquele quadro me salvou, tá bom? Não imagina se a sua prova discursiva é sobre os órgãos da execução penal e aí você tem um quadrinho aqui que o professor Alfama fez na aula do curso gratuito na internet. Então imagina que bacana que isso vai ser. Faça o seu próprio quadro, tá bom? Claro que aqui eu tentei organizar com a minha letra, com as minhas cores, mas faça o seu próprio quadro. Se quiser usar a mesma forma que eu, pode usar. Se quiser melhorar, fica à vontade também, tá? Então aqui fechamos o estudo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e do Conselho Penitenciário, tá bom? Vou fazer um intervalo e no próximo vídeo voltamos com o Conselho da Comunidade.